Eu estou aqui agora com o deputado federal Mendonça Prado, que é presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime, né, que representa a Câmara dos Deputados e agora também eleito vice-democrata nacional, vamos colocar por aí, dos democratas. Né? Mendonça, primeiro bom dia, né? Obrigado por estar recebendo o Singular aqui na sua residência, um local belíssimo. E eu pergunto a você, como você se sentiu com esta eleição em relação à vice-presidência agora dos democratas, nacionalmente falando? É um prazer tê-lo aqui conosco. Eu quero dizer que nós nunca podemos esquecer das nossas origens, não é? E aí eu me sinto muito feliz e honrado de poder representar o povo sergipano em Brasília. E agora o fato de estar na vice-presidência do partido é mais uma vitória que o povo sergipano me proporcionou ao me outorgar o mandato de deputado federal e me permitir que realizasse um trabalho que o próprio partido, o meu partido, identificasse em mim uma pessoa capaz de compor uma chapa ocupando o cargo de vice-presidente. Portanto, eu me sinto feliz, honrado e acho que nós estamos cumprindo o nosso dever em Brasília. Meu amigo, veja bem, há uma tendência e até um preconceito muito grande de estados que são, obviamente, maiores, né? E Sergipe sempre foi dado como estado, é o menor estado, né? Mas que tem trabalhado grandes representantes em nível nacional. E você tem sido um desses, porque trabalhou em luta dos militares, em prol das melhorias salariais, com a PEC, né? PEC 300? Sim. Não é isso? Com a PEC 300. Depois foi assim o equalizador, né, de problemas ligados aos bombeiros no Rio de Janeiro. Foi um fato repercutido nacionalmente, não é? Como você verifica, já que está próximo a passar o bastão desta presidência de segurança, né, da Comissão de Combate ao Crime Organizado, e quais as possíveis soluções para que todos os entraves de segurança no Brasil eles comecem a ser literalmente resolvidos? Olha, Denis, primeiro eu quero dizer que, além da satisfação de presidir a comissão, nós temos um dado extremamente relevante, que é o fato de, nesse período, a comissão ter alcançado os melhores números de todos os tempos. Nós fizemos o maior número de audiências públicas, de seminários, e tivemos um papel importante nas negociações em diversos estados, como Rio de Janeiro, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Sul, enfim, vários estados brasileiros. Nós nos fizemos presentes, não é, representando a Comissão de Segurança Pública. Eu entendo que a segurança no Brasil precisa ter, através da norma constitucional, estabelecido uma regra para criarmos um fundo constitucional garantidor de recursos para aplicar nas políticas públicas de segurança pública e combate ao crime organizado e também na valorização dos nossos profissionais, dos nossos trabalhadores de segurança. Só a partir daí é que nós teremos um serviço de qualidade e a sensação de segurança para a sociedade, conforme os nossos cidadãos almejam, né? E tem todo o direito, porque todos nós pagamos tributos para ter bons serviços de qualidade prestados pela administração pública. Só para tentar deixar meu telespectador mais informado, já é e ainda mais. Em média, quanto ganha aqui em Brasília um policial militar? Para termos uma ideia, né? E eu tenho uma ideia, obviamente, de Sergipe, mas eu gostaria que você retomasse essa parte para saber se as coisas estão caminhando de maneira satisfatória e, na sua concepção, ainda o que falta, né, para que os militares lá em Sergipe, né, que você representa também, eles tenham essa valoração que é muito importante para dignificar a profissão e quebrar, inclusive, o preconceito e o desrespeito que às vezes é direcionado ao policial militar porque ele não tem esse poder econômico colocado em prática, em exercício. Em Brasília há uma situação distinta, porque aqui os recursos são transferidos, não é? Eles têm origem, melhor dizendo, em um fundo constitucional. É isso que nós queremos para o Brasil, como um todo, para todos os entes federados, não apenas para o Distrito Federal. Para que você tenha uma ideia, o policial militar no Distrito Federal tem uma remuneração inicial de mais ou menos R$ 7.500. Você está de brincadeira? R$ 7.500. Quer dizer, o valor realmente
significativo e eu diria até elevado, porque comprometeria sobremaneira as folhas de pagamento dos estados. Mas o que nós não podemos é permitir que, por exemplo, um estado rico como o Rio de Janeiro, como o Rio Grande do Sul, esses estados paguem R$ 900 a um soldado. É por isso que nós temos o grande índice de criminalidade no Rio de Janeiro, que é muito difícil um cidadão vulnerável combater ações criminosas diante do tráfico de drogas, um setor onde circula muito dinheiro. Então nós precisamos fazer essas correções. No estado de Sergipe, um soldado recebe R$ 3.400. Inicialmente. Então é um valor bom para o nosso estado, indiscutivelmente. Um padrão de vida mais baixo do que o de Brasília, então já é um bom começo. Sim. E nesse aspecto eu até parabenizo, eu faço oposição, mas reconheço que o governo do estado foi sensível na questão salarial dos policiais militares e civis do estado de Sergipe. É evidente que nós temos que trabalhar para melhorar cada vez mais, não apenas a remuneração, mas a qualidade do serviço, que é fundamental. Afinal de contas, nós não temos só um segmento na sociedade, nós temos diversos segmentos que defendem a segurança, que querem a segurança, principalmente os demais concidadãos que querem ter a sensação de que estão seguros e que podem transitar tranquilamente pelas ruas das cidades do nosso estado. Você falava aí e automaticamente já pensava aqui um detalhe importantíssimo. O policial militar em Brasília inicialmente ganha R$ 7.000, contrapostamente ao Rio Grande do Sul e ao Rio de Janeiro, R$ 900. Essa diferença, o que eu vou falar parece que é uma constatação óbvia, mas é para confirmar mesmo o processo. Isso minimiza sobremaneira, então, o processo de corrupção. A exemplo das milícias que ocorrem no Rio de Janeiro, seria por aí? Claro, o profissional bem remunerado, bem capacitado, qualificado, disciplinado acima de tudo, ciente da sua responsabilidade, é evidente que é um profissional que vai proteger melhor a sociedade, vai estar mais comprometido com as suas funções, com as suas atribuições. Né? Todos aqueles que são reconhecidos têm melhor autoestima e realizam as suas atividades com amor, com dedicação, e é isso que nós queremos para todos os trabalhadores das mais diversas áreas. Mas como eu tenho a missão, não é, de defender os trabalhadores de segurança, porque eu sou o presidente da Comissão de Segurança Pública, eu desejo isso para todos os trabalhadores de segurança neste instante. Nesta sua finalização do processo da presidência da comissão, você já foi automaticamente, né, visionário e também observado pelo DIAP, que é um departamento que averigua quais são os parlamentares que têm o poder, né, sobre o processo de legislar, de acompanhar, em tese, telespectador. O DIAP, ele averigua quais são realmente os deputados e senadores que cumpriram fidedignamente o papel a que a eles foi atribuído. E eu gostaria que você mesmo falasse, porque isso é orgulho para a Sergipe, e isso tem que ser falado. Eu digo sempre uma coisa, vou até cortar aqui a fala, mas pode manter aí, tudo bem? Eu digo cortar a fala e fazer uma interseção, porque na Bahia, tudo que é bom, da vendedora do acarajé até o cantor, a gente divulga, né? Os talentos da Bahia nós falamos mesmo, sem preconceito algum, seja ele qual for. E eu observo, temos ainda o ministro Carlos Aires Brito, né, que muitos sergipanos não sabem nem quem é. Nós tivemos César Brito na comissão, presidente da OAB, nacionalmente, nunca vi um outdoor, né? Sabe, um panfleto dizendo, olha, orgulhem-se, né? Orgulhem-se por serem sergipanos, né? E temos você que assumiu um papel importante, está nele ainda, né? E depois pode retornar, obviamente, que tem um prazo de 1 ano entre outra pessoa, você pode retornar pelo trabalho efetivado, de ter implementado todo o processo de segurança pública, representando a Câmara dos Deputados com 500 e poucos deputados, é isto? 513 deputados. Isso é um orgulho para a Sergipe. E eu sinto que em algum momento a mídia, ela deveria, no caso,
A mídia geral, independentemente de partido, não tem isso de partido. A mídia tem que reconhecer o trabalho que você fez e reconhecer o sergipano que você sempre foi e que agora ainda mais, porque você está abrindo o leque e tornando o Sergipe um estado que está sendo observado por outros estados, né? Então, primeiro, eu imagino como foi a guerra para estados maiores não terem a presidência de segurança pública. Não foi fácil você receber essa honra. Segundo detalhe, o DIAP o aponta como o único político sergipano, né, que de forma muito direta cumpriu a obrigação em relação àquilo que o povo outorgou. Parabéns. E aí eu pergunto agora, como é que você se sente depois de uma carreira pública que tem sido ascendente e vitoriosa e honrada, né? Que eu acho que é isso que é importante. O Brasil precisa de honra, de ética, e você tem mantido. Como é que você se sente? Olha, Denis, eu sou um cidadão extremamente disciplinado e cumpridor das minhas obrigações, né? Eu acho que quando nós exercemos um mandato, nós recebemos do povo, né, da população que representamos, por isso que o nome é mandato, é porque nós representamos a sociedade. Nós temos que ter uma dedicação, nós temos que ter o desejo de honrar essa representatividade, não é? Então eu vejo isso como uma obrigação minha de trabalhar com dedicação, de trabalhar com esforço. É evidente que o reconhecimento nacional nos enche de orgulho, de satisfação, mas que eu quero sempre dividir isso com os meus conterrâneos e com os meus eleitores, não é? Porque se não fossem os meus eleitores eu não estaria aqui. Inclusive pouquíssimo só, né? 50 mil eleitores, né? Na primeira campanha, né? 50 mil em Aracaju. Em Aracaju. E aí no total 90 mil pessoas que saíram com o número 2510 na cabeça. Eu acertei, amigo. Não programamos nada aqui, não é? Mas é fruto do seu trabalho. Nós já falamos sobre a questão do DIAP, que foi fantástico, né? Você ter sido apontado como esse critério, ou como o único parlamentar sergipano. O que é que você acha, né, que de maneira muito eficaz contribuiu para que você fosse apontado como o único político sergipano, né, depois da pesquisa, a representar todo o povo sergipano? Você percebe como pessoa e como político que o elencou a se tornar visível para o DIAP? Indiscutivelmente o trabalho realizado, não é? Na Câmara dos Deputados, o trabalho na Comissão de Segurança, o trabalho na Comissão de Constituição e Justiça e na seriedade, eu diria, da defesa de determinados temas, alguns até polêmicos, porém a convicção, não é? O modo de interpretar os dispositivos apresentados em cada propositura, isso faz com que as pessoas vejam em você a capacidade de dialogar e de interpretar o pensamento dos diversos segmentos da sociedade. Isso é que define bem o representante. O representante é aquele que representa, e no caso do legislador é o que representa e consegue captar as ideias para transformá-las em projetos e posteriormente em leis. Eu acho que foi bem esse diagnóstico, não é? Identificam nos parlamentares a capacidade de representar, de produzir e de concluir o processo legislativo e de concluir também algumas questões, como por exemplo, negociações com os governantes dos diversos estados. Quando você tem produção, quando você conquista resultados, isso lhe dá essa condição de destaque junto ao DIAP. Essa é a avaliação que eu faço, não é? Você faz parte da Comissão de Justiça, né? Então, eu fico pensando como é que você consegue, né, o tempo. E eu falo assim para o telespectador, mas, enfim, eu sei bem que você é muito organizado, né? E você não tem hora. Você está ali informando as pessoas através do Twitter que você faz. Sua assessoria, ela é muito eficaz. Aqui em Brasília também, lá em Aracaju, passa as notícias e de maneira imediata isso acontece. Tanto que na noite de ontem, né, a sua assessoria já mandou, né, a questão de você ter sido agora eleito vice-presidente nacional dos Democratas. Então, é uma assessoria rápida, é também assessoria imediata. Como é que você ainda acha o tempo e encontra para participar da Comissão de Segurança também? Né? Vamos lá. Tem que compatibilizar os horários, mas é aquilo que eu digo, você tem que ter dedicação exclusiva para o mandato. Não dá para você
misturar as coisas. Então, procuro disciplinar o meu tempo. E olha que eu gosto de me divertir, viu? Eu tenho uma vida normal, gosto de brincar, gosto de sair, gosto de esporte, né? Gosto de bater papo com os amigos, gosto de falar amenidades, gosto de ir para o shopping, gosto de ir para a praia, faço tudo. Eu gosto de ir para o cinema, né? Gosto de ir ao teatro. Eu gosto de fazer tudo que todo cidadão normal faz. E ainda faço mestrado na Universidade Católica. Justamente para poder cada vez mais trabalhar com conhecimento de causa, não é? Eu sou membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e trabalho naquele segmento do direito tributário, principalmente, que é a área que eu tenho, vamos dizer assim, maior familiaridade, que eu gosto mais de ler. Eu não sou um advogado do dia a dia, até porque exerço mandato. Então eu tenho que estudar mais do que os outros, porque os outros têm maior capacidade jurídica do que eu, porque são advogados do dia a dia, do trabalho, são ex-magistrados, ex-promotores ou promotores afastados, não é? Então eu tenho que ter um esforço maior, eu tenho que ter uma dedicação maior. E por isso que eu fiz pós-graduação, por isso que eu faço o mestrado, para justamente poder estar no mesmo nível, ou pelo menos chegar próximo. Mas como vem tanto esforço e tanta dedicação, aí por isso escolhem o deputado Mendonça Prados. Você começa sua hora, há uma visão ainda no Brasil, é uma visão errada, viu? Eu acompanho algumas pessoas assim de perto, você, e eu sei que você não para. Você está aqui trabalhando, vai a Aracaju, tem reuniões, vai ao interior visitar as pessoas, né, as bases aliadas, recebe eleitores, você faz palestras, você não para. Então, basicamente aqui em Brasília, a que horas começa seu dia? E se tem horário, eu creio que até não, para terminar, tipo, cheguei a casa, parei, né? Enfim, como é a sua rotina aqui em Brasília? Olha, o dia em Brasília, o dia de trabalho, não é? Tirando a parte de uma caminhada, coisa e tal, o dia em Brasília começa às 9 horas da manhã. É diferente dos outros locais, começa às 7 horas. Entretanto, não tem hora para parar. Dificilmente o dia, o expediente encerra antes das 21 horas, não é? Quando não vara a madrugada, como costumamos falar. As sessões, não é? Principalmente nós que somos integrantes de comissões. No meu caso, eu tenho que distribuir processos, eu tenho que marcar audiências públicas, eu tenho que conversar com autoridades do Judiciário, do Ministério Público, integrantes da Polícia Federal, das Polícias Civis, receber sindicalistas, presidentes de associações, de federações, trabalhadores de segurança pública, representantes do governo, não é? Do Ministério da Justiça, que é o ministério que está, vamos dizer assim, que tem uma relação muito próxima com a Comissão de Segurança Pública. Então é um dia a dia muito puxado. É por isso que é terça, quarta e quinta. São os dias, a Câmara funciona de segunda a sexta, mas as sessões são realizadas, as sessões ordinárias e as sessões deliberativas na terça, quarta e quinta. E às vezes as pessoas acham pouco, mas não sabem a quantidade. E como ocorre o processo lá interno também, né? Que ainda existem os embates, né? Ideológicos, de posicionamentos. E é sobre isto que eu quero... Ainda tem a vida partidária, não é? Ainda tem a vida partidária. As definições sobre as questões da agremiação partidária, que tem toda uma assessoria técnica, que tem que fiscalizar o governo, que tem que propor ações judiciais, que tem que formatar projetos. Enfim, é uma quantidade gigantesca de atividades. Eu vou aqui fazer uma pergunta a você, sabe, inusitada, porque não estava em nossa pauta, mas eu vou. A presidente Dilma, na sua concepção, de fato, ela já é presidente mesmo? Olha, Denis, eu posso até admitir que ela seja uma pessoa bem intencionada, não é? Mas devo dizer que a minha visão é de que ela é uma pessoa que não tem independência, que ela não tem autonomia. O caso dos ministros exonerados, vários sucessivamente, demonstra claramente essa vinculação e essa prisão em que ela se encontra, não é? Diante de um grupo de políticos que elegeram e de partidos que
sim. Exemplo disso foram 7 do total que saíram já, entre os quais que foi o ministro Jobim, saiu por divergência, como você mesmo aqui conversava comigo, ideológica. 6 por suspeita. No Brasil é sempre assim, né? Suspeita de corrupção, né? E eu fico observando em casa como educador, comunicador. Eu fico muito triste, saber, em ver que isso acontece, porque isso causa uma decepção tão grandiosa no cidadão brasileiro, né? Em talvez perceber que não vale a pena, né, ainda votar. Na sua concepção, ela vai continuar até quando, dependendo, digamos assim, de um projeto do governo anterior? Eu me refiro a Lula. Olha, Denis, eu acho que nesse aspecto a presidente Dilma ela não tem autonomia, não é? Primeiro porque ela foi eleita com os votos, eu diria, do ex-presidente Lula, que infelizmente escolheu mal as pessoas que fazem parte hoje do governo. São ministros, todos eles envolvidos com problemas reprováveis que a sociedade abomina e que por essa razão estão sendo afastados, graças ao papel exemplar e independente da imprensa brasileira. Porque não aconteceu até o presente, como muitas pessoas imaginam, uma ação do Poder Executivo no sentido de afastar o ministro porque o próprio Executivo detectou uma falha. Primeiro, acontece uma pressão muito forte da mídia. Então, a mídia é que está denunciando e o governo, se sentindo contra a parede, é que tem exonerado os ministros. Portanto, é bom dizer que não há nenhuma ação governamental para afastar os corruptos. Muito pelo contrário, o governo é que está sendo denunciado e o governo está se vendo obrigado a afastá-los. Portanto, é uma interpretação que precisa ser feita para que nós não façamos uma avaliação de que existem pessoas que estão combatendo a corrupção. Não, são pessoas que estão compelidas a afastar ministros envolvidos na corrupção. O que é, de fato, repito, uma vergonha. Eu fico em casa indignado. Pelo amor de Deus, o cidadão sai de casa, né? Não é possível que não saiba, porque na minha casa eu sei. Exemplo, quando um copo quebra. Eu sei. Entendeu? Agora, se eu não sei governar minha casa, então não governo mais nada, meu amigo. Então, quer dizer, está tudo quebrando, quebrou-se todas as vidraças. E aí, quando dizem que a vidraça está quebrada, como você disse, é que isso é uma providência? Não, é verdade. Você agora pontuou aí muito bem, viu? Essa história de estar fazendo a faxina, não. Está sendo forçado a fazer a faxina. É diferente. E se ainda cavalcar, tem muita gente que precisa ser faxinada, né? Vamos aí tocar neste detalhe. Vice-presidente dos democratas, nacionalmente falando. Outro posicionamento agora, né? Recente, em relação a você. Quais são os projetos que vem agora? Agripino vai até 2014, você obviamente também como vice até 2014. Quais são os projetos e as comunicações? Porque hoje tem um encontro à tarde, né, de todos lá reunidos, a bancada toda reunida, não é? Qual é o motivo dessa reunião e o que já começa a ser deliberado a partir de agora? Você como vice-presidente dos democratas, viu? Parabéns. Primeiro me permita falar algo importante do nosso partido. O nosso partido é um partido de oposição e é um partido que tem se dedicado muito a manter firme a democracia no nosso país. Você veja no contexto da Câmara e do Senado, de 513 parlamentares, nós temos apenas 100 fazendo oposição. Muitos se elegeram na oposição, depois migraram para o governo. Então, eu lamento profundamente que essas pessoas não respeitem o resultado das urnas. Quem é eleito pela oposição deve se manter firme, fazendo oposição, não por uma perseguição ao governo, mas por uma determinação da urna e, consequentemente, do voto da população pelo desejo da sociedade. Então, o nosso partido é o equilíbrio da democracia. Se nós não continuarmos fazendo oposição, fazendo o contraponto, o debate das ideias, nós não vamos ter no Brasil uma democracia. Nós vamos ter um governo através de um partido político que, por unanimidade, domina todas as esferas de poder e que vai manter apenas a sua linha de pensamento predominando.
Então eu quero dizer da importância da oposição e da importância dos democratas neste momento. Nós vamos trabalhar para preparar nomes, para disputar as eleições municipais e em 2014 disputar os governos estaduais, e vamos trabalhar com a possibilidade de apresentar um candidato a presidente da República, porque tem um ditado popular que diz que time que não joga não tem torcida, e nós precisamos ampliar os nossos quadros, nós precisamos ampliar a dimensão do nosso partido, a disseminação das nossas ideias, divulgar melhor os nossos propósitos, e nós só conseguimos fazer isso através do debate, através de candidaturas majoritárias. Então nós vamos trabalhar nessa direção com o objetivo de ampliar e mostrar para o Brasil a importância da nossa agremiação partidária. Política municipal lá em Aracaju. Eu não vou sair daqui nunca, né, sem perguntar isto. É precipitação nossa da mídia e também como educador, porque essas discussões todas são levadas à sala de aula, com certeza. Falarmos já em pleito municipal para 2012, né? E se o doutor João Alves, né, ele consegue, na sua concepção, levar a cabo mais essa tarefa, né, diante do nome que possui, né? Quem na sua concepção vai representar o PT, já nas suas linhas de pesquisas, né, e enfim, de análise, e em que você acha, a que ponto esta disputa poderá chegar em 2012? Assim, uma meio previsão em relação ao detalhe de 2012 lá para Aracaju. Eu acho que a campanha eleitoral só começa o programa de televisão, não é? A televisão hoje tem uma importância muito grande para a decisão do eleitorado, a apresentação das propostas, os debates. Isso tem uma importância fundamental na decisão de um pleito eleitoral. Portanto, não é que seja precipitado. Nós brasileiros gostamos muito de discutir política, de dar as nossas opiniões, e isso é normal. Mas o pleito eleitoral só vai ter início mesmo quando começar o programa de televisão, os programas eleitorais. O nosso candidato será, indiscutivelmente, o ex-governador João Alves. Pela sua densidade eleitoral, as pesquisas indicam o seu potencial, a sua capacidade, e demonstra a sintonia que ele tem com o povo neste instante. O seu perfil de gerente, de administrador, de desenvolvimentista, tudo que tem de importante em Aracaju foi feito por João Alves. A Orla, 16 avenidas, o Hospital João Alves, o calçadão da João Pessoa, o Conjunto Orlando Dantas, as pontes que interligam Aracaju ao litoral norte, interligam Aracaju a Nossa Senhora do Socorro, as rodovias que interligam Aracaju aos municípios circunvizinhos, a exemplo da João Bebiágua, que leva a São Cristóvão, um projeto da ponte que interliga Aracaju a Itaporanga da Ajuda. Ou seja, Aracaju se transforma numa espécie de ilha, uma ilha de trabalho realizado por João, cercado de admiradores por todos os lados. Essa é que é a grande verdade. João Alves é o maior político da história de Sergipe. E nós não podemos perder a grande oportunidade de tê-lo como gestor do presente, capaz de preparar Aracaju para o futuro. Então é nesse sentido, eu acho que nós estamos muito bem indicando o nome de João Alves para ser o candidato a prefeito na convenção, para obedecer à legislação eleitoral e ter uma disputa com o candidato que vai representar o governo que aí está. Será um grande debate, vamos fazer o contraponto. Se você me perguntou qual o nome, eu acho que o nome vai ser do deputado Rogério Carvalho, do PT, que é a pessoa da confiança do governador Marcelo Deda e que representa tudo que está aí da administração pública neste momento. Então vai ser um debate importante para a sociedade. Eu vou até depois propor também, né, como o espaço ele é democrático, né, há uma possibilidade de entrevista com, se apontado, Rogério Carvalho, ou quem de fato for, né, para vermos também o contraponto da notícia e da informação. É importante verificar todos os lados, todas as ideologias e verificar o que, se ele for candidato, aliás, terá a dizer em relação a isto, em relação à campanha ou à possibilidade de ele fazer parte do pleito de 2012. Fernando Collor de Mello, sem comentários, né? Disse na semana passada, quando da votação, da primeira parte da votação do Senado em relação
ao diploma de jornalista, perfeito? A necessidade, né, ou a obrigatoriedade do diploma para jornalistas, para exercer a profissão. Houve aquele fato, né, o ministro retirou, enfim, eu tenho minha visão sobre aquele fato do ministro, mas também não vou dizer agora que não vem ao caso, e depois do Senado, né, haverá uma segunda, né, votação e vai para a Câmara dos Deputados, né? Na sua concepção, eu vou perguntar assim, você vai votar a favor ou contra? E, no caso, o que você acha dos seus outros 513 colegas? Porque Fernando Collor, né, que sem comentários, né, Alagoas não merece, pelo amor de Deus, né, e falo abertamente, ninguém merece, o Brasil não merece, mas trouxeram paciência. Disse que as universidades têm formado analfabetos funcionais. Eu quase digo, né, e coloquei lá até, que é melhor ser analfabeto funcional do que ser formado em improbidades. É a palavra mais leve que a gente pode colocar para aquele senhor, né, improbidades. E é fato que ele tem que ter raiva da mídia, porque foi a mídia, óbvio, que graças a Deus incitou, no caso, os caras pintadas irem às ruas, né, e falarem fora Collor. O que a frase pode ser repetida, né? Nunca é tarde para se colocar para fora o que não presta. Essa é a minha concepção. E ele disse que é contra, no caso, a posição da obrigatoriedade para a formação e para o exercício do jornalismo. O que é que você pensa sobre isto? E se você vai votar contra ou a favor? E o que você pensa também em relação aos votos da Câmara dos Deputados, dos outros 512? Eu acho que a Câmara vai aprovar a PEC. Essa a avaliação que eu faço no momento. Eu acho que nós devemos observar essa proposta de duas formas. Primeiro, porque nós precisamos realmente de pessoas com preparo técnico. Não apenas a pessoa que sabe redigir, mas tem toda uma técnica de publicação, de divulgação das matérias que você passa a conhecer na universidade, na faculdade que você realiza de jornalismo. Então eu acho que isso é um ponto fundamental. Você vê outras carreiras, tem até maiores exigências, no caso do direito, que você precisa fazer ainda o concurso da ordem, a prova da ordem dos advogados, etc. E tem o mais relevante na minha avaliação, que o Estado brasileiro determinou no passado que para você ser jornalista precisava cursar uma universidade. E muitos jovens brasileiros se dedicaram, investiram numa formação, deixaram de ir para uma outra direção, de optar por uma outra carreira, por uma outra profissão, para ser jornalista. Então o Estado brasileiro, através do Legislativo, do Judiciário, não pode agora desvalorizar, menosprezar a profissão dos jornalistas. Eu acho que isso foi um equívoco Grande erro histórico do Legislativo, se é que havia a lacuna, e um equívoco do Judiciário, que decidiu dessa maneira. Eu entendo que foi uma falha muito grande em relação a essa profissão e principalmente um menosprezo àquelas pessoas que dedicaram parte da sua vida a adquirir conhecimentos numa faculdade de jornalismo. Eu quero corroborar aí essas palavras, porque o conhecimento é técnico mesmo, né? Ele vai do aprendizado da câmera até a forma em que você se posiciona, o texto que você escreve, os gêneros da linguagem que são aprendidos na faculdade. E aí aquela pessoa que escreve há 15 anos, exemplo, né? Escreve lá, e aí coloca lá jornalista. Pô, não é. Entendeu? Não pode ser, né? Tem que ter uma tendência. Hoje nós temos um jornalismo mais aberto, né? De uma entrevista mais leve, né? mais aberta, até para que o diálogo ele consiga fluir melhor. Isso é muito bom, mas tem toda uma técnica de preparo, né? De visão. Então, aos colegas jornalistas, fiquemos de olho, né? Todos nós atentos, né? A cada voto, os votos serão abertos ou não? Não, PEC é aberto, voto aberto. Né? Então, PEC é voto aberto. Você vai me avisar, eu obviamente vou saber, a gente vai marcar, porque eu gostaria de vir a Brasília para acompanhar o dia da votação assim, mesmo assim, pontuadamente, e saber que a profissão, ela merece respeito, ela é digna e não pode ser colocada em prática, porque aí por trás uma pseudo-censura.
para não dizer censura, né? Quer dizer, vamos tirar o diploma, porque parece que a brincadeira ele faz de conta. E aí comparar cozinheiro, pô, uma profissão tão maravilhosa, né, de chefe de cozinha, é fantástico isso, que lida não só com cozinhar, não. O chefe de cozinha lida com a administração da cozinha, né? Como fazer o alimento gastando menos, como pesquisar. Então o mundo mudou, a técnica do aprendizado está aí em todas as áreas. Então fiquemos de olho, todos nós. Mendonça já declarou seu voto positivo, né? Ele vai conversar com a bancada dele também aqui em Brasília, né? Com as outras bancadas, dialogando para que isso no final venha a dar certo e dará certo. Meu querido, projetos para 2012, deseja aí o bom final de ano. Hoje é dia 17 de dezembro, há uma semana do Natal e há 2 do Ano Novo, né? Então faça seus votos de felicidade aí para os seus eleitores, seus quase 100 mil eleitores, né? E que dobrem na próxima campanha, porque você merece. E a todo o povo sergipano que gosta muito de você. 2012 será um ano de grandes projetos, né? E de muita dedicação, muito esforço e muita humildade, principalmente. Que é através da humildade que a gente conquista os bons espaços e que consegue ser bem sucedido. Ao povo sergipano, os meus agradecimentos do fundo do meu coração e o desejo de um Feliz Natal e um ano novo de muita paz, saúde para todos que nos assistem, para todos os familiares e amigos dos seus telespectadores. Um prazer imenso estar aqui conversando com você e desejo a você muito sucesso e que continue nessa linha ascendente, sempre simpático e conquistando a audiência através da sua credibilidade, da sua seriedade, da sua honradez, da sua dignidade. Muito obrigado mesmo, um abraço para todos que nos deram a oportunidade de, com a sua atenção, conhecer um pouco do nosso. E nós assim encerramos aqui em Brasília com o Mendonça Prado, mas vamos voltar depois para a PEC, viu? Fechado assim, viu? Voltamos para a PEC. Eu quero agradecer aos patrocinadores, né? Porque sem o patrocínio, sem a confiabilidade, nós não podemos levar informação de qualidade a todos vocês aí. Um grande abraço e fique com Deus. Até a próxima semana.